Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Moreira e hoje eu estou sem maquiagem nenhuma, sem batom, sem gloss, sem nada, porque eu vou fazer um tutorial de maquiagem para quem não sabe se maquiar. Então, para você que está começando assim do zero, que sabe muito pouca coisa de maquiagem, fica comigo, a gente vai fazer um tutorial bem fácil. E para você que já sabe se maquiar ou já tem uma base boa, fica aí também, porque eu vou dar algumas dicas bem legais de maquiagem, mesmo que você já se maquia já faz um tempo. Então, eu queria começar para, assim, uma coisa bem básica mesmo, começar pelo creme. Gente, o creme é uma das coisas mais importantes na maquiagem, porque você vai hidratar a sua pele e vai deixar ela preparada para receber a maquiagem e para ter um resultado bem uniforme mesmo. Então, a gente começa pelo creme. Eu uso esse daqui da Lancôme, é um anti-idade, mas você pode usar o creme que for, que você tiver usando aí na sua casa. É claro que se você tiver uma pele oleosa, eu aconselho você a procurar uma ajuda de um esteticista ou de um médico dermatologista ou de uma consultora de beleza para te recomendar um bom creme para sua pele com acne ou com espinha. Aí você vai falar, ai, mas a minha pele já é muito oleosa para aplicar um creme depois. Na verdade, a sua pele é oleosa, mas muitas das vezes as peles oleosas, elas estão desidratadas pelo simples fato de que às vezes as pessoas lavam demais com muito sabonete agressivo, fazem tratamentos com alguns cremes que são realmente muito agressivos para a pele. Então a pele precisa de hidratação, e hidratação é diferente de óleo. Então sim, você precisa de um hidratante para o seu tipo de pele. Então a gente começa, eu vou fazer rapidinho essa etapa. Eu vou hidratar o rosto e depois eu vou hidratar a área dos olhos, que também é bem importante para sua maquiagem ficar bem, a sua sombra ficar bem bonita também. Então eu começo pela área dos olhos, minhas mãos já estão limpas e tudo. Eu vou fazer aqui em frente à câmera, depois eu vou dar só uma olhadinha. É muito pouco, tá, gente? Nada de coisas em exagero. Eu peguei um pouco de creme também pro rosto. Sempre de dentro para fora. Isso vale pro creme e para a base também. Então, nessa etapa é muito simples. E o creme também vai servir como primer, porque eu sei que muita gente que tá começando na maquiagem não tem tudo ainda. Então, pelo menos o creme, ele vai servir vai ter a mesma função de um primer. Se você tiver um primer para a área dos olhos ou para o rosto, pode passar essa etapa. Eu vou pular porque eu quero mostrar a coisa mais simples possível. Agora eu vou fazer um truque bem que eu utilizo bastante quando a pessoa não tem um primer para a área dos olhos. O que eu faço é usar um pouco de corretivo. E, gente, é pouco, tá? Eu vejo muita gente no Instagram ou no próprio YouTube passando uma tonelada de corretivo na pálpebra. E não é todo mundo que a pálpebra aceita esse corretivo de uma boa maneira. Então, é o mínimo possível só para fazer aquela camada para a sombra depois vir e ficar bem uniforme. Você vai ser capaz de esfumar fazer um esfumado bem legal. Então, a gente vai só dar aquela sujadinha na pálpebra toda. E você pode vir com o dedo mesmo. Se você tiver um pincel em casa, ótimo. Se você não tiver, não tem problema, tá? Você vai só espalhar esse corretivo. Tá vendo que a camada é bem fininha, não tem não brilha, não faz nada, porque você vai só aplicar ali para dar uma fixada na maquiagem. Embaixo eu vou aplicar aqui só na olheira mesmo. Esse corretivo meu é meio que iluminador também. Ele seca muito rápido, por isso que eu tô aplicando depois com as mãos. Senão ele fica muito seco, no meu caso, tá? Tá meio estranho, tá parecendo que tá muito claro por causa da luz, mas eu vou vir direto com
A base, na verdade, hoje eu vou usar um BB Cream. Por que eu vou usar um BB Cream? Porque ele é mais fácil de aplicar do que uma base para quem tá começando. E outra coisa, a segunda coisa que eu acho interessante do BB Cream é que ele dá uma hidratada na pele também. Muitos deles têm proteção solar. Então, você vai matar duas coisas numa cajadada só. E também uma outra coisa, gente, ele é muito, assim, para quem não se maquia muito, o que acontece é que às vezes tem um choque muito grande quando você coloca uma base de maquiagem no rosto, porque você vai ter um rosto muito mais, uma pele muito mais uniforme. E no caso da BB Cream, ele é um creme muito leve, com uma cor muito leve. Então, você vai ter um efeito luminoso, de pele saudável, vai ter uma cobertura que é bem pequena e você vai estar maquiada, mas ao mesmo tempo vai ser um resultado bem natural. Então eu vou aplicar, eu coloquei aqui no dorso da minha mão, vou aplicar esse da Garnier, o meu é bege escuro, e desse lado eu vou aplicar com a mão, só para você ver que você pode ter uma cobertura legal aplicando com a mão. E nunca esfregue assim, sabe? Eu vejo muita gente esfregar e vem aqui, depois volta aqui. E na verdade você não tá aplicando maquiagem, você tá espalhando e o negócio vai ficar cheio de falha. Então é com delicadeza, fazendo esses movimentos de dar umas batidinhas mesmo, que fica super uniforme. Você vem por cima do corretivo. Na testa é do meio pro alto e pros cantos externos. Se você achar que tá ficando manchada, é só vir e dar umas batidinhas. Nunca, como eu falei, nunca esfreguem. Do outro lado, eu vou passar com um pincelzinho língua de gato, pra vocês verem também que é fácil. Se vocês estiverem em casa, se não tiver, nesse primeiro momento não é a coisa mais importante a comprar, adquirir, mas você vai ver que você pode ter um bom resultado com ele também. Ou com as mãos também. A próxima etapa que eu vou fazer são os olhos. E nos olhos, sinceramente, eu recomendo você que é iniciante, pelo menos a ter um pincel como esse daqui, meio gordinho, para esfumar as suas sombras. Você pode até aplicar com os dedos, tá? Mas você vai ter que ter pelo menos esse daqui para esfumar, porque no final das contas elas ficam, a sombra fica muito acumulada se você não dá uma esfumada, não der uma esfumada com o pincel. Então, outra coisa que eu também recomendo é você ter um lápis de sobrancelha para preencher as falhinhas da sua sobrancelha. E aí, gente, não é aquela coisa super elaborada de pegar cada sobrancelha 30 minutos, não. É realmente uma coisa muito prática, só para preencher onde você não tiver os pelinhos e para dar aquela levantada para dar aquela penteada mesmo na sobrancelha, para ter um aspecto mais cheio, mais bonito. Então, eu vou começar pela sobrancelha. O lápis, como eu falei no outro vídeo que eu vou linkar aqui em cima sobre maquiagem, truques para iniciantes, é que o lápis ele te dá mais firmeza e te dá mais confiança do que, por exemplo, a sombra ou o gel de sobrancelha. Lógico, se você quiser alguma coisa mais elaborada, se você tiver tempo, lógico que você pode usar esses outros dois, mas se você for uma pessoa que quer alguma coisa bem prática, para começar, eu sugiro um lápis de sobrancelha. E aí a gente vai seguir o pelo, tá? Se ele cresce para cima, você vai dar uns risquinhos para cima. Se ele cresce pro lado, uns risquinhos pro lado e para baixo, os risquinhos para baixo. Você nunca vai pegar e fazer o contorno da sobrancelha como se fosse uma caixa, toda fechada. Esse não é o jeito correto. É realmente de começar a fazer os pelinhos subindo. Se ele sobe. Por isso que é bom ter o pentinho lá na ponta para você ver como que vai ficar o resultado final. E a gente vai só preenchendo. Bom, depois de fazer as sobrancelhas com o lápis,
a gente vai começar a fazer os olhos. E aí eu vou mostrar pra vocês que é algo bem simples mesmo, uma maquiagem do dia a dia. Eu vou usar duas sombras, eu vou usar uma clara e eu vou usar uma marrom só para fazer a transição aqui entre a pálpebra móvel e a fixa, tá? Entre esse osso aqui e o seu globo ocular. A gente vem primeiro, eu escolhi começar com a mais escurinha, que eu vou aplicar com um pincel desse aqui, gordinho, e depois eu vou esfumar. Então, eu vou aplicar do canto externo pro interno, sempre começa do canto externo pro interno, aí você vem trazendo a sombra, pra depois a gente esfumar. Já vou aplicar a clarinha aqui no meio. Eu tô usando duas sombras mate. E posso aplicar também aqui na raiz da sobrancelha, perto, no canto externo mesmo. Aqui eu já esfumei quase tudo, mas eu vou pegar assim mesmo o pincel de esfumar, só pra vocês verem. Fica mais bonitinho, mais natural. Dá uma profundidade no olhar, principalmente você que tem as pálpebras inchadinhas. Dá pra você ver que a gente vê já a diferença. Eu vou fazer no outro olho e depois a gente passa pra máscara. Essa maquiagem do dia a dia, a gente não precisa passar lápis nem nada, mas eu vou passar com um pincel assim, parecendo um lápis. Eu vou passar a mesma sombra que eu passei em cima, com um marrom. Eu vou passar só na linha embaixo para dar um efeito meio smoky, mas bem natural. Só para dar aquela continuidade na make embaixo. Não muito preto também, porque é uma maquiagem do dia a dia. Gente, se você achar que ficou muito esfumado, muito escuro, você vem com cotonete e só dá aquela limpada ali embaixo. Depois disso, a gente vem pra máscara e a gente já tá quase terminando a nossa make. Se você tiver um Curvex e souber usar aquele negocinho pra curvar os cílios, beleza. Se você não tiver, usa só uma máscara de cílios mesmo. Você vai pra não borrar, amiga, você vai olhar assim pra baixo, né? Abaixa a cabeça, princesa, pro rímel não borrar. E aí, a gente vai passando assim, em frente ao espelho, embaixo da gente. Então, amiga, aí se você quiser colocar aquela máscara aí embaixo, é só vir com o pincel, com o escovinho assim, e passar de um canto para outro. Bom, agora a gente já chegou na etapa do blush e do pó. Se você tiver uma pele normal a seca, ou se você quiser deixar a sua pele luminosa, com aquele glow natural, eu vou indicar para vocês um pó normal, da cor da sua pele, ou um pó translúcido, e ao invés de aplicar na pele toda, você vai pegar com o pincel e não com aquela esponjinha, para não ficar muito artificial. Você vai selar só um pouco do corretivo aqui e vai aplicar ao redor do nariz, um pouco no nariz, porque tem muita gente que tem um nariz brilhante, no queixo, para tirar aquele aspecto oleoso, e na testa. E só, porque aí você vai ter aquele aspecto de pele super natural o dia todo. Depois eu venho com blush. Eu peguei esse blush aqui, rosinha. Um rosa aqui, eu diria que vai com quase todo mundo, quase todo tipo de pele, tom de pele. Vou pegar um pincel de blush. É como eu falei, se você não tem muita coisa ainda e se você precisa montar seu kit, pelo menos um pincel de blush e um pincel de esfumar, que são os essenciais. Você vem do exterior pro interior, ao invés de aplicar aquele monte de blush aqui no meio. Que aí você vai dar uma dosada também na aplicação.
Se você não tiver blush, você pode aplicar um pó bronzeador nessa área. Se você quiser colocar um brilhinho aqui no meio, só vir com a mesma paleta que a gente tava. Se você tiver uma paleta em casa que tenha uma sombra meio brilhantezinha, você vem com um pincelzinho ou até com o dedo mesmo e aplica ali no meio. Aqui no meio, só pra dar um brilhinho legal. E a gente vai finalizar com um batom. Eu escolhi para quem tem a pele, na verdade, para quem tá começando, o batom mais fácil de se usar é esses batons tradicionais, do tipo bala mesmo. Eu escolhi essa cor aqui, que se chama Varsity. Eu vou colocar o nome dos produtos que eu utilizei. A melhor coisa para você fazer antes é contornar os lábios, e eu vou fazer isso. Você vai seguir, não vai sair da linha dos seus lábios, não é só seguir mesmo o contorno normal, só para o seu batom não sair na hora que você estiver aplicando. Bom, gente, é isso. Batom aplicado, vocês viram que é uma maquiagem bem natural, dá pra você ir em um monte de lugar, trabalhar todos os dias com ela, não é nada de muito elaborado, você vai fazer isso em pouquíssimos minutos e é realmente muito simples pra você começar mesmo na maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo para iniciantes. Não se esqueçam de assistirem os outros vídeos de preparação de pele também, se você está iniciando na maquiagem, o de 10 dicas para maquiagem para iniciantes também, que é muito legal, e para vocês terem uma ideia do dia a dia. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, clica no botãozinho vermelho e já compartilha com aquela sua amiga que está começando na maquiagem. E a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!